Então, gente, boa noite. A paz do Senhor para vocês. Voltei, gente, de novo hoje para gravar outro vídeo, né? É bastante cansativo ler, mas eu li, né? Eu vou dar para vocês aqui o que tá escrito na palavra de Deus, né? Então, é assim, a palavra de Deus, né, nos diz assim. Como eu disse no último vídeo, né? Eu ia ler o batismo com o Espírito Santo. Então, vamos adentro, né, da palavra. Vou fazer uma leitura aqui e a gente vai corrigir na Bíblia, gente. Entendeu? A gente vamos ler aqui na Bíblia depois para ver se bate com o que está aqui no papel. Tá bom? Então, vamos lá. O batismo com o Espírito Santo, segundo São Mateus, né, 3:11. Esse acontecimento não visa, em primeiro lugar, salvar ou desenvolver o processo de salvação no indivíduo, embora ocorra comumente no salvo. O batismo com o Espírito Santo, né, visa adotar a pessoa mais preparadamente ao serviço do mestre. Atos 1:8. Vamos ler Atos 1:8? Vamos ler? Vamos ver o que diz aqui. Atos, né? 1:8. Atos 1:8. Vamos ler o que diz aqui. Em Atos 1:8. Está escrito aqui na Bíblia. Atos 1:8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Viu, gente? Em virtude recebereis o batismo, né, no Espírito Santo. É em virtude, né? Agora, vamos ver em São Mateus 3:11. Vamos ver o que está escrito em São Mateus 3:11. Mateus 3:11. O que está escrito? Lá em São Mateus 3:11. Mateus 3:11. Vamos ver. 3:11. O que está escrito? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas as alparcas, né, que significa sandálias, né, de colocar no pé, cujas alparcas não sou digno de levar. Não sou digno de levar as sandálias, né? Mesma coisa, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo, né? E um versículo mais abaixo diz assim: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, esse é o batismo do Espírito Santo, né? Assim diz-nos a palavra de Deus. Aqui é a continuidade do vídeo anterior. Então, aí diz assim, ó, no versículo, vamos ver aqui, no versículo de Atos 1:8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essas promessas, quais Jesus dantes havia dito: os vossos nomes estão escritos no céu, ou seja, vocês estão salvos. Lucas 10:20. Concluímos, portanto, que uma pessoa pode ser salva ativa de Deus, porém é bíblico. O batismo com o Espírito Santo é bíblico também,
né? Permanece na espera até que recebam. Quem não é batizado com o Espírito Santo, né? Está escrito em Lucas, né? 24, 49. 24 e 49, vamos ver. 24 e 49. Ó, o que que diz? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, e ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Quem dá o poder e reveste de poder é Deus, é Jesus. E a terceira pessoa é o Espírito Santo no batismo com o Espírito Santo, né? Assim está escrito, né? Na palavra de Deus. E em Lucas 10 e 20, voltando para trás, né? Que era para ser para frente, eu voltei para trás. Lucas 10 e 20, vamos ver o que está escrito. No livro de Lucas 20, 10 e 20. Cadê o capítulo 10 e 20? Achei. E 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitam aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Né? Porque aqui, né, no livro de Lucas, né, diz assim. O livro de Lucas aqui na minha apostila que eu fiz, né? Concluímos que as pessoas podem, né, ser salvativas em Deus, porém é bíblico. O batismo com o Espírito Santo é bíblico também, permanecer na espera até receber, né? Lucas 24 e 49. Está escrito também. Agora vamos ver a atualidade das promessas. Das promessas aqui, ó. Alguns teólogos não pentecostais creem e divulgam que o batismo o batismo no Espírito Santo foi real somente na era, né, apostólica, né? Nos nossos dias não, mas analisando a palavra que Deus colocou na boca de Pedro no dia de Pentecostes, vemos muito o contrário, porque a promessa vos diz: respeita a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2 e 39, né? Primeiro, né? Atos 2 e 39. Bora lá em Atos 2 e 39 para ver se isso aqui confirma, né? Atos 2 e 39. Vamos ver aqui. Atos 2 e 39. Aqui, ó. Né? Isso aqui fala nos da promessa, né? Atos 2 e 39. Porque, aqui tô lendo na Bíblia já. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, né? E com muitas outras palavras, isto testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, né? Pois é, isso aí fala da promessa. Primeira palavra de vós refere-se ao que? O pronunciamento de Pedro. Pedro era quem, né? Falava segundo a expansão. Vossos filhos, dizia a respeito aos filhos daqueles que ouviam os discursos de Pedro, né? Entendeu? Terceiro, né, o termos a todos que estão longe eram aqueles que não estavam presentes no momento, que não eram pertencentes a famílias dos que ouviam os discursos de Pedro, mas que numa geração posterior viria a existir. Podemos ser judeus ou de qualquer outra nação, né? Podendo vir a existir, né? Quanto à frase, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. A frase que eu vou explicar de novo. Tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Esta é uma frase.
Vence a barreira dos séculos e milênios, alcançando a todas as gentes, em todos os tempos, noutras palavras, né? Tem palavra que eu escrevo e não tem hora que passa. Noutras palavras, isto é, a atualidade das promessas em Cristo. Vou repetir novamente. Quanto à frase que está escrito nesse versículo, quanto à frase, né? Quanto à frase, né? Tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamava, né? Esta palavra que eu li é uma frase, né? Vence barreiras dos séculos e milênios, alcançando a todas as gentes e em todos os tempos, noutras palavras, isto é, a atualidade das promessas. Tantos quem está longe, tantos quem está perto e tantos quantos nosso Senhor chamar. É uma frase. Isto é, a atualidade das promessas. Tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Entendeu? Atualidade das promessas. É essa frase. Atualidade das promessas. A tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Viu? Mas vou ler mais um pouquinho e depois eu vou dar uma continuidade. Vamos ver aqui no livro de São Mateus. São Mateus 24. Vamos ver o que fala lá em São Mateus 24. São Mateus 24. É Mateus 3 e 11. Né? Mateus 3 e 11. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 3 e 11. Vamos repetir ele. Mateus 3 e 11. 3 e 11. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São a atualidade das promessas, né? Tudo esses versículos que eu li para vocês são a atualidade das promessas de Cristo no batismo com o Espírito Santo. Então é isso aí, gente. Eu quero aprofundar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Eu quero aprofundar, né? Mais um pouquinho. Só. Tenho mais uns 3 minutos, né? Vou ler aqui só mais um versículo aqui rapidão, em 3 minutos. Aqui, ó, Pentecostes, no dia de Pentecostes, né? Lá atrás, aqui na mesma leitura, né? Vamos ver aqui outro aqui, ó. Pentecostes nos dias apostólicos. A ordem de Cristo, né? Eu vou ler aqui, ó. Vence as barreiras, né? Vence as barreiras. Ok. A ordem de Cristo foi que eles, os discípulos, permanecessem na cidade de Jerusalém, como eu li atrás, até que do alto fossem revestidos de poder. Dizia, depois da ascensão de Cristo, cumpriu-se a promessa. Primeiro em Jerusalém, Atos 2, né? Depois em Samaria, Atos 8. Depois em Cesareia, Atos 10. Depois em Efésios, Atos 19. É isso aí, gente. Então, vamos ler então esses versículos, né? Está escrito tudo no livro de Atos. Tudo. Né? Vamos ver o que está escrito no livro de Atos. Atos, tem que ser bem rápido. Atos. Cadê o livro de Atos? Jesus amado. Lá no final. Atos 2. Atos 2, né? Cumpriu-se o dia de Pentecostes e estavam todos, né, concordemente no mesmo lugar.
Depois, em Samaria, Atos 2:8. Como, pois, ouvimos cada um nós, nossa própria língua em que somos nascidos. Depois, em Cesareia, Atos 2:10. E em Figília e Panfília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como os proselitos, né, que diga. Agora vamos ver depois, no mesmo livro. Agora é em Efésios. Depois em Efésios, Atos 19. Em livro de Atos, né? Atos, livro 19. Olha o que diz? 19. Atos 19, vamos ver o que diz aqui. Sucedeu que, quando o Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo, né, passado por todas as regiões superiores, chegou a Efésios, chamando ali alguns discípulos, né? E no versículo 2, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles, né, disseram-lhes: nós, cadê aqui? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, né? Porque eles falaram isso? Porque ainda não estavam debaixo da promessa, ou ainda não tinha recebido. Quando eles responderam isso, né? Que eles ainda, né, não haviam, né? Aí perguntou assim: então em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João, né? Porque eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então, gente, hoje esse é meu vídeo de hoje. O versículo, né, o último versículo, que é Atos 19, refere ao todo, né, toda a leitura no batismo do Espírito Santo. Quem crê está debaixo da promessa são aqueles que foram batizados, né, por João, estão debaixo da promessa. Aqueles que foram batizados para falar em línguas estranhas foram batizados com o Espírito Santo, né? Então é isso, gente. Espero que você gostou. No próximo vídeo eu vou te dar uma outra leitura que eu mesmo leio na minha Bíblia e eu mesmo descubro tudo, né? Eu mesmo, com a minha inteligência, vou procurando e vou, né, escrevendo aqui, ó. Vou procurando e vou escrevendo. Aí depois eu vou ler, tá? É isso aí, gente. Então, um beijinho no coração de vocês, assim, bem grandão. Que Deus exploda vocês de alegria, de felicidade, de muito amor e paz, né? Que Deus nos proteja, nos guarde debaixo do seu amor, nos livre de toda tempestade diabólica, né? E que as bênçãos e as promessas de Cristo, como está escrito aqui na Bíblia, né? Neste vídeo, que as bênçãos e as promessas de Cristo e o batismo do Espírito Santo cumpram nas nossas vidas. Amém?